Ciclotrama é uma trama cíclica que tende a infinito. Esse é o conceito que eu desenvolvi em 2010. Veio lá do cálculo dessa ideia de que quando a gente tem um problema muito grande, a gente parte ele em pequenos probleminhas e aí a gente resolve os probleminhas, depois a gente junta e tem a solução para coisas maiores. Por exemplo, de uma corda, né? Eu comecei a usar essa corda e eu me deparei com essa ideia de que uma corda é uma corda, mas ela contém muitos fios. Então, dessa forma, eu pegava essa corda e aplicava um algoritmo, dividia esse montante em dois e depois torcia, dividia em dois. E assim eu seguia esse algoritmo e fazia o conteúdo inteiro dessa corda aparecer até o indivisível. Porque em conceito ela poderia seguir para sempre, ad infinito. Então, essa ideia de questionar o que é o e o que é o todo passou a me dar outros elementos, por exemplo, a multiplicidade, a unidade, mas ao mesmo tempo o infinito, condições que são opostas e ao mesmo tempo filosóficas. A partir dessa percepção de mundo que começou a povoar o meu pensamento, né, artístico, essa coisa de falar desse eu, desse eu olhava para o mundo e conseguia, através desse viés da abstração matemática, transformar sentimentos, emoções, coisas que realmente eu estava interessada em dizer, em mapas, em estruturas que eu podia desenhar com essa corda. O conceito de desse é uma questão que está lá no passado, né? O é um conceito que cabe todos os outros conceitos dentro dele, porque ele é um referencial, né? Depende do ponto de vista que você estiver olhando. É bonito pensar, por exemplo, que o átomo chegou a ser o indivisível, né, no passado, e hoje a gente tem tantas outras dimensões. Então, à medida que a gente vai seguindo no pensamento desse o pode ser uma vida, como dizia Deleuze. Ela começa no dia que você nasce, termina no dia que você morre. Esse plano de imanência igual no cluster, que de repente tem essa borda, esse passepartout para dizer essa é uma representação de uma coisa muito maior, e quando você olha essa tela, ela é feita de vários porque cada grupinho tem uma cor, uma identidade, um tamanho, uma textura, e ela interage nesse plano de imanência modificando as cores do campo que ele atua. Essa relação existencial também, na trama, né? O algoritmo anterior das ciclotramas todas, de todas as séries anteriores, sempre foi apresentar os indivíduos todos que compõem a trama. Então, dessa forma, eu dividia em dois, até o indivisível e deixava visível tudo que compunha a trama. Então, esse algoritmo era dividido por dois. Para fazer essa composição, eu me apropriei do algoritmo -1. Então, as tramas acontecem perdendo um fio de cada vez. Então, elas vão afunilando à medida que avançam e não se ampliando à medida que avançam, como era antigamente. Essa foi uma conquista, um passo grande no fazer, no processo. Continuo chamando de ciclotrama porque é uma trama cíclica que tende a infinito ainda, mas com outro algoritmo. Um dia eu estava passando por uma dessas livrarias e me deparei com o livro do Santiago Ramón y Cajal, que é um neurocientista do início do século passado. Em 2021, eu recebi um convite vindo de Zaragoza, de um curador que estava interessado em montar uma exposição para comemorar os 170 anos de nascimento do Cajal, basicamente composta de desenhos do Cajal e de artistas que bebiam nessa fonte. E aí eu fiz um trabalho exclusivo para ele, porque eu estava muito interessada em usar essa referência, mas não tinha chegado a hora. Em 2023, um editor espanhol chamado Carlos Martín também me convidou para colaborar com o livro que ele estava organizando, onde ele estava colecionando trabalhos de artistas que se relacionavam com o trabalho do Cajal, mas indiretamente.
Tanto que essa linguagem que o Carralo iniciou lá no passado se refletia na história da arte. Começa assim a história. Ele pegou a técnica do Camilo Golgi de pintar as células de um pedaço do cérebro. Depois ele fazia as lâminas e ele olhava a primeira lâmina e desenhava, porque era um ótimo artista. Depois ele trocava a lâmina, colocava a segunda lâmina do corte e desenhava outra vez. E assim ele foi desenhando em profundidade. Com essa noção e essa técnica e essa habilidade, o Carralo descobriu que as células eram independentes entre si. Então eram indivíduos, elas eram uma a uma, formando aquele bosque. Ele sempre é muito poético, então ele descreve assim que ele se sentia como uma pessoa com um caderninho na mão, adentrando a um bosque de milhões de árvores. Ou seja, ele se colocava pequeno dentro desse lugar magnífico e gigantesco. Eu, pelo menos, eu fiquei muito encantada, porque me deixou pensar que a ideia dessa exposição podia ser a gente diminuir a nossa própria escala, como a gente faz quando a gente olha num telescópio, a gente está invertendo a relação microscópica da coisa. E aí a gente entrar num pseudo-bosque construído, inspirado nos desenhos dele, né? O cérebro humano, ele é dessa cor, dessas telas, da parede, né? Quando ele está vivo. Dentro do meu pensamento, já da ciclotrama, morava esse cérebro, esse córtex cerebral, e a minha vontade de dizer sobre essa conexão toda que já estava ali pulsando na minha cabeça, querendo falar de natureza, e na verdade a natureza que eu queria falar, ela é uma natureza, de novo, na ideia de abstração. Ela não é essa natureza fotográfica ou essa natureza que está lá fora em si. Ela pode muito bem ser apreendida através do conceito de bosque neural que o Santiago Ramon y Cajal criou. Perspectiva sempre pertenceu à minha série dos labirintos, que é essa ideia de colocar numa única perspectiva várias perspectivas, né, dentro umas das outras, e são ciclotramas de possibilidades de trajeto. Na composição das telas, à medida que eu fui pesquisando essas composições das lâminas e vendo essa perspectiva dos bosques nas lâminas reais, eu me inspirei e posicionei células inteiras. Acabei revisitando elementos da pintura, tendo o cuidado de usar fios mais finos e estruturas menores nas células que estão mais distantes do observador. E à medida que essas células se aproximam do observador, esses fios engrossam e as células ganham proporções maiores, para realmente criar essa noção de perspectiva. E se você observar em todas as telas, eu uso um recurso de pintura também, que dentro dessa espacialidade das células, uma delas vibra brilhante. Ela tem uma cor mais acentuada. E ao redor dessa célula, como se ela estivesse tendo uma sinapse, um fluxo de luz, elas diminuem a vibração cromática e tendem a preto à medida que se distanciam dela. Elas tendem a verde, tendem a azul, tendem a marrom, mas na verdade tem uma centralidade acontecendo. Mediante todo esse êxtase trazido pelo livro e pelo aprofundamento da pesquisa do Carralo e de tudo que veio depois, da neurociência como realmente a habilidade de criar esses caminhos diferentes entre, né, as células. A priori, a gente ainda está com o caderninho na mão, olhando para isso tudo, passeando por esse bosque, que é a figura ingênua, né, bonita,
e poética do Harari quando ele estava descrevendo esse maravilhamento que ele estava sentindo sobre a descoberta dessas células. Então o bosque neural foi automático, porque era essa ideia de tratar da perspectiva natural, né? De um espaço, estava indo lá pesquisar essa natureza e todos eles me levaram para esse lugar, para esse bosque neural.